Oi, galera. Estou aqui aguardando os meus alunos para a gente começar mais uma aula de biologia, primeira lei de Mendel. Aguardando aqui. Oi, Lô, seja bem-vinda. Rafaela, seja bem-vinda. Oi, Ana, tudo bem? Aguardar mais uns minutinhos. Oi, Ana Beatriz. Oi, Vini. Nós vamos aguardar mais um pouco, pessoal, para que todos os alunos estejam conectados. Nós vamos fazer uma aula hoje sobre a primeira lei de Mendel. Oi, Laisa, Glenda, sejam bem-vindas. Nossa primeira live. Heloísa, Ana Clara. Bora, tamo junto, galera. Então, pessoal, na nossa primeira aula hoje, nós iremos falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel, né? Que nós tivemos uma aula ontem, né? Nossa primeira aula dessa introdução à genética. Seja bem-vindo, Fábio, Vitor, Luiz. Muito bom ver vocês aí, gente. Vão interagindo. Então, ontem nós tivemos uma primeira aula que eu tratei sobre os primeiros conceitos de genética, né? Que são os conceitos mais básicos que vocês irão utilizar durante todo esse estudo de genética, né? E é interessante porque nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia, fala-se muito em DNA, em cápsula viral e por que o detergente, o álcool gel é importante. Então é bacana a gente começar a entender isso e trazer isso para as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos relembrar algumas coisas de ontem, né? Que ontem a gente viu, então, que genética vem da palavra gene, que genes são trechos de DNA, são pedaços de DNA que carregam nossas características. Bem-vindo, Henrique. E essas características, elas são passadas de pais para filhos. Isso é o que eu chamo de hereditariedade, né? A genética, ela vem estudar essa hereditariedade, ela vem estudar como são passados essas características de pais para filhos. E Mendel, ele foi um dos pioneiros nesse estudo. Oi, Gabi! Mendel, ele começou desde criança. Mendel é filho de camponeses, né? Era filho de camponeses, morava no campo e ele sempre teve contato com a natureza. E ele sempre foi um observador. Desde muito jovem, Mendel observava as coisas da natureza, ele se tornou um botânico. E é interessante ressaltar que os estudos de Mendel, eles só vieram a ter reconhecimento no começo do século XX. Até então, apesar de tão grandiosa seus estudos, sua obra, ela não foi reconhecida, né, enquanto Mendel ainda existia. Mendel nasceu na Áustria em 1822. Quando ele fez 21 anos, ele entrou para o mosteiro. Como ele era filho de camponeses, camponeses, né? Vamos lembrar lá da história, qual é a condição econômica e social desses camponeses, e uma forma dele conseguir prolongar seus estudos, seja bem-vinda, Laisa, Marielle, uma dessas formas que ele conseguiu estudar, continuar seus estudos, seria então entrando para esse mosteiro. E nesse mosteiro ele ficou responsável pela supervisão dos jardins. Então já era uma coisa que ele tinha aptidão, que ele tinha facilidade, e então ele ficou com esse cargo de supervisão dos jardins do mosteiro. De 1843 a 1854, sejam bem-vindas, meninas, ele se tornou professor de ciências naturais. E aí, durante esse período, né, que ele foi esse professor, ele conseguiu fazer várias experiências. E é interessante lembrar também, ressaltar, que Mendel não fez experiências somente com ervilhas.
ele fez com abelhas e com outras espécies também. Mas a sua experiência e o seu trabalho com ervilhas ficou mais divulgado, mais conhecido. Tanto é que hoje, quando a gente vai trabalhar, bem-vinda, Paula, quando a gente vai trabalhar a genética, a gente nem fala muito sobre esse trabalho de Mendel com as abelhas, né? A gente ressalta bem esse trabalho das ervilhas. Por quê? Por que Mendel escolheu ervilhas? Então vamos tentar imaginar naquela época de Mendel. Ele tinha que ter um motivo, né, para querer desenvolver esse trabalho de ervilhas. Ele sabia que as características eram passadas de geração em geração. Qual que era o grande tema de Mendel? Descobrir como eram passadas essas características, né? Naquela época, Mendel chamou os genes de fatores, porque ele não tinha esse conhecimento genético que nós temos hoje. Então, ele veio e trouxe isso como fatores. Mendel escolheu as ervilhas, pessoal, porque as ervilhas elas são de fácil reprodução, a reprodução delas é rápida, né? O período de reprodução delas é muito rápido e fácil cultivo, que ele já tinha esse conhecimento prévio, como ele era filho de camponês, sempre trabalhou no campo, então ele já tinha esse conhecimento prévio que facilitou também esse desenvolvimento. E também pelas ervilhas serem acessíveis economicamente, mais acessíveis que outras espécies. E aí quando a gente trabalha, né, muitas das vezes a gente deixa, somente duas características, né? A gente comenta muito sobre duas características de Mendel, das ervilhas, que seria a cor e a textura das ervilhas. Seja bem-vindo, Ailton, Cristiano, Vitor. Valeu, galera! Vão interagindo aí, se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? Então, assim, Mendel escolheu as ervilhas por esses motivos, porque era fácil cultivo, rápida reprodução, economicamente acessível e também ela tinha características bem definidas. Oi, André, tudo bem? Seja bem-vindo. E quais eram essas características que Mendel, então, passou a observar nessas ervilhas? Olá, seja bem-vindo. Mendel passou a observar a forma da semente. A semente ela poderia ser lisa ou rugosa, né? Ou enrugada, aquela casca mais enrugada. Mendel olhou a cor dessas ervilhas, que poderiam ser verdes ou amarelas. Ele olhou a cor das flores, que poderiam ser de púrpura, né? Que é aquele roxo bem forte, púrpura ou flores brancas. Ele verificou também a posição dessas flores das ervilhas, que poderiam ter uma posição axial, né, ou terminal. E ele também observou o tamanho dessas plantas, que poderiam ser plantas altas ou plantas anãs. E a cor da vagem também. Além da cor da própria ervilha, a cor da vagem também influenciava, que poderia ser verde ou amarela. Certinho? Tranquilo? Sejam bem-vindos, vocês estão entrando. Qualquer dúvida, me perguntem. Bom, então vamos lá. O que é a primeira lei de Mendel, né? O que Mendel formulou nessa sua primeira lei? Mendel, ele descobriu que toda característica ela é formada por dois fatores. Hoje nós podemos olhar e pensar dois fatores. Um eu ganhei do meu pai e o outro eu ganhei da minha mãe. Então, toda característica ela é definida por dois fatores, que nós sabemos que hoje são genes, são dois genes. Um eu ganhei da minha mãe e um eu ganhei do meu pai, certo? Então, no caso das ervilhas também, nós temos esse conjunto de fatores, né, que compõem o ser vivo, tá? Toda característica formada por dois fatores, dois genes, certo? Na formação dos gametas, durante a gametogênese, esses fatores eles podem se separar independentemente. Seja bem-vinda, meninas, Lude, Avínia, Fernanda. Muito bom ter vocês aqui, gente. Prometo dar uma aula para os meus alunos aqui também, do Márcio Caetano. Estou devendo isso para o 6º e para o 7º ano. Tá bom? Essa aula aqui eu estou realmente dedicando para os meus alunos de Canápolis, meus alunos do ensino médio, do 3º ano, mas eu prometo
fazer uma aula dessa para vocês aqui, meus amores. Luiz, seja bem-vindo. Via Selfie, bem-vindo. Então, pessoal, essa primeira lei de Mendel, ela fala que toda característica ela é composta por dois fatores e na gametogênese, na formação dos gametas, esses fatores se separam, se segregam independentemente, certo? E é isso que nós temos. Bem-vindos, meninos. E é isso que nós temos, então, na primeira lei. O enunciado da primeira lei é que toda característica na formação dos gametas, elas se separam, se segregam independentemente. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou virar o celular, vou deixar um pouquinho os comentários e daqui a pouco eu volto a responder vocês, para que a gente possa entender qual foi a experiência que Mendel fez realmente, né? Pegando o pincel aqui. Vamos lá, vamos entender como, na prática, como que Mendel fez. Vou virar aqui rapidinho, gente, telefone, vamos lá. Então, olha só, o que Mendel fez? Ele pegou uma planta pura, uma planta amarela pura, 100% pura, e ele cruzou com uma planta verde, também 100% pura. Hoje, isso aqui é o genótipo dessas duas plantas, tá? Então, como a quantidade, digamos, a proporção fenotípica de plantas amarelas, elas eram maiores, então vou chamar esse Vzão aqui, ó, vou colocar. Vzão significa plantas amarelas, ervilhas amarelas. E o Vzinho são ervilhas verdes, certo? Genótipo, fenótipo. Gente, peraí. Tem que fechar a porta, porque existe uma reforma aqui perto, sabe? Não adiantou muito, mas vamos lá. Então, nesse cruzamento aqui, nesse primeiro cruzamento, eu vou chamar isso aqui de geração parental, geração P, certo? São os pais, geração parental. Então, ele pegou essas duas plantas 100% puras, elas são homozigotas, porque eu tenho o mesmo genes, né, os mesmos alelos. Desse cruzamento, ó, saiu 100% de plantas Vzão, Vzinho, ou seja, plantas amarelas, 100% de plantas amarelas. E aí, a partir desse resultado, Mendel entendeu que as ervilhas amarelas elas eram dominantes em relação às ervilhas verdes. Hoje a gente escreve isso aqui, né, em letras, é mais fácil para visualizar, para entender. Mas naquela época, Mendel entendia o quê? Que toda vez que ele cruzasse duas plantas puras, uma amarela e uma verde, a amarela iria se sobrepor. A característica da amarela seria que iria se manifestar, na verdade. E aí, para descobrir o que Mendel fez. Mendel, isso aqui eu vou chamar de geração F1, galera. Primeira geração, certo? Aí o que Mendel fez? Mendel fez um reto cruzamento. Ele pegou essas mesmas plantas aqui e ele cruzou entre elas. Cruzou elas entre si. E o que vai sair aqui nós vamos chamar de F2, ou segunda geração. Nesse cruzamento aqui, gente, o que acontece? Um gameta, o que é a primeira lei? Esses gametas, eles se separam, né? E aonde a gente entra aqui, ó, no quadro de Punnett, né? Quando eu brinco que pode ser o quadro do terror também, quando for lá na segunda ou terceira lei de Mendel. Isso aqui é uma visualização matemática desses fatores, né? Sejam bem-vindos, pessoal, Jennifer, Bruno, Carlinhos, Selenir, todos bem-vindos, Gabriel. Então, gente, nesse quadro de Punnett, a gente consegue visualizar que aqui eu tenho um conjunto de fatores. Eu tenho dois fatores que determinam uma única característica, que seria a ervilha amarela. E na hora da gametogênese, da formação dos gametas, esses dois fatores, eles se separam. E quando eles se separam, eles abrem o jogo de possibilidades para que possam surgir novas características. Então, aqui, ó, esse Vzão vem, esse Vzão desce. Ó, o Vzão, como ele domina o Vzinho, eu sempre vou colocar ele primeiro. Aqui, Vzão, Vzinho, e aqui, Vzinho, Vzinho. Ou seja, eu tinha duas plantas que formaram gametas
com um Vzão e um gameta com um Vzinho. Eu tinha outra planta que formou um gameta com um Vzão e outro gameta com o Vzinho. E no encontro desses gametas, eu tenho a formação de novas características. Então, gente, essas aqui foram as plantas que surgiram a partir desse cruzamento experimental do Mendel, tá? Então, é quando eu falo assim, ó, se eu falar proporção genotípica, né, que nós vamos lembrar que a proporção... Opa, sai muito feio. A proporção genotípica, eu estou falando dos genes, eu estou falando da proporção de genes, né? O que seria essa proporção genotípica? Eu teria Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinha. Esse Vzinho está parecendo um O, né, gente? Fala sério. Nessa proporção genotípica, eu teria 1 por 2 por 1. O que significa? Toda vez que eu tiver o Vzão, vamos lembrar, eu tenho plantas o quê? Amarelas. As plantas verdes, elas só vão se manifestar se elas tiverem homozigose. Eu só tenho plantas verdes se eu tiver Vzinho, Vzinho. Então, nesse cruzamento aqui, ó, olha só, eu vou ter o quê? Quantas plantas Vzinho, Vzinho? Só uma. Então, eu só tenho uma planta verde. E todas essas aqui que tem o Vzão, elas serão plantas amarelas. Lembrando que esse Vzão, ele é um gene dominante, né? Ele não permite que a característica verde possa se expressar. Então, eu teria o quê? Nessas características fenotípicas, eu teria uma proporção de 3 por 1, ou seja, 3 plantas amarelas para uma verde. Isso é o que eu chamo de primeira lei de Mendel. A proporção dessa primeira lei de Mendel sempre segue esse padrão. Eu tenho 3 plantas por 1, certo? E aí, galera? Estão entendendo? Tá simples ou tá complicado? Esse quadro de Punnett aqui, ó, gente, eu vou até apagar aqui para explicar melhor para vocês essa questão da formação dos gametas. Certo? Lembra que nos gametas eu sempre falo para vocês que eu tenho 23 cromossomos, né, que vem do meu pai e 23 cromossomos que vem da minha mãe. Então, 23 que vem no óvulo mais 23 que vem no espermatozoide. E daí forma um indivíduozinho lindo com 46 cromossomos, certo? E Mendel entendeu isso, que na formação dos gametas, eles iriam se reduzir à metade, né? Iria se reduzir por quê? Porque esses fatores, eles se separam independentemente, eles não estão ligados. Então, uma planta, por mais que ela possa ser híbrida ou heterozigota, né? Que a gente tinha falado, Glenda, eu vou postar depois para vocês, tá, gente? A mesma coisa, Iron, mesma coisa. Ó, a gente pode fazer depois com alguma característica humana, para vocês entenderem melhor. Olha só, então, gente, essa planta aqui, ó, ela é amarela, porque esse Vzão, ele é dominante. E ele domina e mascara a característica que esse verde expressa. Então, essa planta, ela é amarela, mas ela é uma planta híbrida. O que significa falar que é uma planta híbrida? Ela produz 2 tipos de gametas, que é o Vzão e o Vzinho. Então, uma planta híbrida, ela vai produzir 2 tipos de gameta. Enquanto uma planta homozigota, seja ela dominante, nesse caso, ou recessiva, ela vai produzir apenas um gameta, tá? Qual que é a diferença aqui? Essa aqui é dominante. Nossa, gente, minha letra. Que eu tô olhando pelo celular, gente, por isso tá saindo assim. Para ir acompanhando o que vocês estão falando. Ó, e esse aqui que seria um recessivo, uma planta verde recessivo, também só produz um tipo de gameta, porque os 2 fatores são iguais. Então, ele só produz um tipo de gameta.
No caso do par 21, quando tem defeito, Aron, a síndrome de Down, né? Acontece, ao invés de separar aqui no ser humano, na formação dos gametas, não se sabe quem passa esse cromossomo a mais, se é o homem ou se é a mulher, mas estudos comprovam, né, que mulheres mais velhas possuem mais chance de ter uma criança com síndrome de Down. Aí na formação do óvulo, esses cromossomos, esses fatores, eles não se separam. Aí vai os dois juntos no óvulo. E aí quando encontra, né, com o do pai, aí forma trissomia, né? Não só a trissomia do 21, existem outras trissomias também que causam síndromes. Mas é por causa disso, porque aí não separa aqui. Ele vai contra a primeira lei de Mendel, ele vai contra a lei da natureza mesmo, né? Carol, seja bem-vinda, Márcia Henrique. A planta ela só vai ser verde, a ervilha só vai ser verde se ela tiver vezinho, sem exceção, tá? Toda vez que eu tiver uma planta vezinho, ela será verde. E toda vez que eu tiver, vou até escrever isso aqui para vocês, galerinha. Airon, espero ter respondido sua pergunta. Olha só, gente, a ervilha, para ela ser amarela, ela vai ser vezão, que é uma planta pura, ou ela pode ser vezinho, que ela também será uma ervilha amarela. Para a ervilha ser verde, ela obrigatoriamente precisa ter esse gene recessivo em homozigose, em duplicidade, senão esse vezinho não se expressa, certo? Entendeu, Liza? Entendido, galera? Então, vamos lá. Se a gente sabe aqui, ó, que essa planta amarela só produz um tipo de gameta, que é o vezinho, e essa planta verde também só produz um tipo de gameta, que é o vezinho, que é o vezão, desculpa, pessoal. Então, nós sabemos que no cruzamento de duas plantas puras, 100% vezão, 100% vezinho, nós teremos uma planta amarela, que é a característica dominante, mas ela será uma planta híbrida ou heterozigota. E no caso dessa planta híbrida ou heterozigota, ela vai produzir dois gametas diferentes, né? Que é o vezão e o vezinho. Então, toda planta híbrida, ela para esse parzinho de alelos, ela produz dois tipos de gametas diferentes. Vamos lá no cruzamento agora? Vamos fazer de novo o cruzamento? O que vocês acham? Entendido, valeu. Sejam bem-vindos, quem acabou de entrar, pessoal. Não estou conseguindo acompanhar todos aqui. Espero que esteja respondendo as perguntas de vocês. Então, gente, na genética a gente chama quadro de Punnett, né? Que é um quadro matemático, na verdade. Olha, tanto tá saindo reto. Estou muito orgulhosa. Vamos lá então. Nós vamos fazer o cruzamento de duas plantas híbridas, que foi o que Mendel fez, né? Mendel cruzou, fez um reto cruzamento dessas plantas híbridas na sua geração F2. Então, como eu sei que esses gametas se separam independentemente, que isso é a primeira lei de Mendel, eu vou colocar aqui um X, porque esse primeiro a gente não vai usar. Um vezão vem para cá, um vezinho vem para cá. Agora eles são independentes, certo? Eles se separam independentes na formação dos gametas. E aqui, então, eu tenho o famoso quadro de Punnett. Aqui, gente, nós precisamos juntar as características desse com esse. Aqui, ó, nesse outro quadradinho, nós vamos juntar as características deste com este. Tem muito aluno que tem dificuldade para entender esse quadro de Punnett, certo? É como se fosse uma união entre essas linhas e colunas, ok? E existe uma outra forma que eu vou passar para vocês depois, que pode facilitar o entendimento. E aí, cada um faz da forma que achar mais fácil, ok? Então, esse vezão vem para cá e esse vezão desce. Esse vezão, ele vem para cá e esse vezinho desce. Mesma coisa, ó. Sempre lembrar, gente, que quando eu tenho uma letra maiúscula, independente se ela vem primeiro ou depois, eu sempre vou colocar ela antes, na frente, tá?
É a lei dos grandão manda nos pequenos, entenderam? Então, aqui, ó. Quem seria para vir primeiro seria esse Vzinho. E esse Vzão, ele desce. Só que nós vamos sempre colocar a letra maiúscula primeiro, ó. Vzão, Vzinho. E aqui, ó, esse Vzinho segue a linha, eu vou preencher. E esse outro Vzinho desce. Tá? Então, vamos colocar proporção desse cruzamento. Proporção genotípica. Genótipo é o quê? É o conjunto de genes. Então, a proporção genotípica seria 1, Vzão, Vzão. 2, Vzão, Vzinho. Olha, deixa eu ajudar vocês a visualizar, assim fica mais fácil. E 1, Vzinho, Vzinho. Isso seria uma proporção genotípica. Se eu tivesse que colocar a proporção fenotípica, eu vou olhar o quê? Fenótipo não é só as características, eu olho só o resultado, as características que esse genótipo se manifesta. Então, vamos entender aqui, ó. Se os dois têm Vzão, essas duas, ó. Vzão, Vzão, ficou muito junto isso. Vzão, 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 Vzinho. Se tem esse Vzão, automaticamente essa planta vai ser que cor? Ela vai ser amarela. Então, 1 mais 2, então eu vou ter 3 plantas amarelas. E esse 1 Vzinho, Vzinho, Vzinho sempre vai indicar plantas verdes. Então, apenas uma planta verde. Então, proporção genotípica, 1 por 2 por 1. Fenotípica, 3 por 1. É engraçado que o Enem ele gosta muito de trabalhar com essas proporções, tá, gente? Principalmente segunda lei. Então, nós vamos começar nessa primeira lei para que vocês tenham mais habilidades, assim, que entendam da forma do mais simples, né? Até o mais complexo. Mas o Enem, ele adora a segunda lei de Mendel. E dentro dessa segunda lei, ele traz muito essas proporções, né? A proporção genotípica, então, da primeira lei de Mendel é 1 por 2 por 1. E a proporção fenotípica é 3 por 1. Isso na primeira lei. Na segunda, nós teremos algumas mudanças, né? Porque eu vou aumentar as características que eu vou analisar. Certo, galera? Tô lembrando meus tempos de aula de biologia. Eita, trem bom, é bom mesmo, né, gente? Melhor matéria, não existe, eu considero. Eu espero que vocês tenham visualizado, né? Tenham entendido de forma simples e rápida, né? Vou virar aqui o telefone, espero que não tenha ninguém copiando, tá, Glenda? Aí, galera. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de conteúdo, que tenham gostado dessa nossa primeira aula, né? Primeira experiência de live. Eu agradeço muito aos meus alunos pelo apoio que sempre me dão, né? Pelo estímulo. Estou muito feliz de ter explicado aqui, certo? Aqui. Pode explicar sobre os cromossomos homólogos. Oi, Maria Júlia, seja bem-vinda. Gente, esses cromossomos homólogos nós temos, vamos pensar agora na espécie humana, então. Vou apagar aqui, tá, galera? A espécie humana, nós temos 46 cromossomos, certo? Então, vou virar de novo aqui para responder a pergunta da Maria Júlia. Gente, só um minuto. Ó, na espécie humana, eu tenho 46 cromossomos no total de uma pessoa normal. Existem variações que nós sabemos que são as síndromes. Desses 46 cromossomos de uma pessoa normal, ela ganhou 23 cromossomos da mamãe dela e ela ganhou mais 23 cromossomos do papi dela, certo? Isso aqui são os símbolos, né? Masculino e feminino. Não tá saindo muito bom, porque eu tô gravando aqui e escrevendo, gente. Fazendo o máximo. Então, o que acontece? Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que se pareiam num cariótipo. Aqui, desses 23 cromossomos, vamos imaginar aqui assim, ó. Eu tenho o par 1, o par 2, o par 3, 4, 5
E assim, sucessivamente, até chegar no número 46. Nesses aqui, ó, eu tenho um cromossomo aqui que veio da minha mãe e um cromossomo que veio do meu pai. Esses cromossomos, eles possuem regiões e características que são correspondentes, né? Muito pertinente essa sua pergunta, Maria Júlia. Por quê? No caso aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui não seja, né, espécie humana, vamos voltar para as ervilhas, como a gente já começou. Vamos imaginar que nesse cromossomo aqui, ó, do parzinho 2, aqui eu tenho um Vzão e aqui eu tenho um Vzinho. Esse aqui eu ganhei de uma planta feminina, esse aqui eu ganhei de uma planta masculina, voltando para as ervilhas, tá? Então, aqui, gente, os cromossomos homólogos são cromossomos que se correspondem. Eles têm, geralmente, o mesmo tamanho e as características que são expressas, elas também são complementares. Então, no parzinho 2, eu estou expressando a cor da ervilha, por exemplo. Aí, de repente, aqui no par 4, eu vou expressar, vamos pensar nessa região aqui do cromossomo, eu vou expressar a textura da semente, se ela vai ser uma semente lisa ou uma semente rugosa. Então, cada parzinho aqui, ele tem 2 cromossomos, que eu chamo de cromossomos homólogos, certo? Homólogos, porque vem um do meu pai e um da minha mãe, e porque eles são complementares, eles são correspondentes nas suas características, certo? Espero ter respondido, Maria Júlia. Dá um ok aí, se ficou entendido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. A Liza colocou entendeu. Aqui também já respondi o Iron. Pessoal, é isso então. Eu vou passar umas atividades aqui para os meus alunos, né, para que façam esse treino desses cruzamentos da primeira lei. Esse não é o único cruzamento, vocês podem fazer outros cruzamentos, podem utilizar outras letras, tá? Essas letras geralmente elas são aleatórias, né? Mas quando a gente pega um determinado autor, ele gosta muitas vezes de trabalhar com as mesmas letras. Ó, nós temos aqui, Aline, as letras Azão, Bzão, Rzão, Vzão e Azinho, Bzinho, Rzinho, Vzinho, tem diferença? Tem, elas têm diferença sim. As letras maiúsculas, elas são indicadas para expressar a característica dominante. Então, toda vez que eu tiver uma característica dominante, no caso das ervilhas amarelas, eu sempre vou utilizar letra maiúscula. A letra minúscula, ela sempre vai indicar características recessivas, certo? E essas características recessivas, elas só serão expressas se eu tiver ela em duplicidade ou em homozigose, certo? Então, Aline, eu quero utilizar outras letras para ervilha. Ok, tranquilo. Como que vai ser? Olha só, eu vou utilizar sempre letras maiúsculas para características dominantes. As características dominantes aqui na primeira lei de Mendel, ela não precisa estar em homozigose para ela se expressar, porque ela já é dominante, então ela por si só ela consegue se expressar. As letras minúsculas, elas precisam vir em homozigose. Homo vem de igual, né? Homozigose, duplicidade. Por quê? Para ela conseguir expressar essa característica aqui, né? Uma das coisas que eu falei ontem, quando eu tratava sobre a cor dos olhos, né? Que eu falei que existe a possibilidade de pais heterozigotos com os olhos castanhos terem filhos com os olhos azuis, que isso é possível, desde que tenha alguém na família, né? Nessa geração de antepassados. A espécie humana tem alguma letra específica? Liza, tem. No caso, quando a gente trabalha, por exemplo, com hemofilia, hemofilia é um caso de doença ligada ao sexo, no caso ela está ligada ao cromossomo X, cromossomo sexual. A gente usa o H, aí nesse caso já vem determinado. No caso do daltonismo também, daltonismo a gente usa o Dzinho, sabe? Então, assim, na espécie humana, a gente tem algumas letras que são específicas, que sempre lembram
essa questão, assim, de letras. Mas isso aqui, ó, você entendendo que uma característica, ela é dominante, recessiva, a letra é o de menos. A letra não vai interferir no seu resultado, certo? Você pode usar qualquer letra. Só temos essas letras específicas, no caso da hemofilia, do daltonismo, em alguns outros casos que agora não me lembro. Mas essa questão da letra, ela não vai interferir no seu resultado. Porque se você cruzar, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um cruzamento aqui no cantinho. Azão, azinho, com azão, azão, ó, vamos fazer um cruzamento diferente. Ó. E eu fizer, por exemplo, com outra letra, vamos fazer com o D aqui, né? Vamos utilizar o D. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, ó. Ah, tá, ali era 2 maiúsculo, né, tia? Foi mal, galera. Aí. Tá vendo que o resultado é o mesmo? Que eu tenho, ó, os dois de cima, dominantes, homozigotos, os dois de baixo, dominantes mais heterozigotos. Então, a letra, ela não vai alterar no caso do seu resultado. A letra, ela não interfere no resultado. É só um detalhe, certo? Ai, alguém me perguntou alguma coisa? Cadê? Beleza, entendido. Pessoal, o outro jeito que eu falei para vocês de fazer o cruzamento, se não quiser fazer no quadro de Punnett, tá? Vocês vão fazer dessa forma. Por exemplo, que tem gente que acha mais fácil fazer assim. Vou até pegar uma outra caneta, ó. Nós podemos fazer assim, ó. Esse Vzão com esse Vzão e esse Vzão com esse Vzinho. Aí você vem aqui embaixo e coloca Vzão, Vzão, Vzão com o Vzinho. E aí você pode fazer, vou até utilizar outra cor agora. Esse Vzinho, ele pode se combinar com esse Vzão e vai dar o quê? Vzão, Vzinho. E esse Vzinho também pode se combinar com o outro Vzinho. Se não quiser fazer no quadro de Punnett, né? O que eu gosto muito de falar é que a gente pode relacionar esse par aqui como se fosse calça e esse aqui como se fosse camiseta. Você não sai com duas calças, você sai com uma calça e uma camiseta, uma calça e uma camiseta, tá? Então, essa aqui é uma forma também que vocês têm de fazer esse cruzamento da primeira lei de Mendel, certo? Pessoal, ficou claro? E aí, me contem, me falem sobre essa experiência. Bom, se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí. A Laís, eu respondi, tudo entendido. Que bom. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou muito feliz, realmente. E qualquer dúvida, daí me chamem, né, no direct, no privado, no WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp. E aí a gente combina nas próximas aulas. Vou passar umas coisinhas para vocês, né, uns exercícios para vocês treinarem os meus alunos aqui do 3º ano. E eu estou muito feliz. Ah, ó, a Maria Júlia perguntou, então a probabilidade dos cruzamentos sempre vai terminar em 50% vezes 50%? Não, nunca é definida assim, porque naquele primeiro cruzamento que Mendel fez, lembra? Vai depender do quê? Dos genes. No primeiro cruzamento que Mendel fez, ele fez Vzão, Vzão, vezes Vzinho, Vzinho, ele cruzou uma planta amarela com uma planta verde. Deu 100%, ó, 100% de plantas amarelas, ou seja, plantas Vzão, Vzinho. Então, aqui já deu 100%, tá vendo, Maria Júlia? Aí, quando ele fez o segundo cruzamento, que ele pegou Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, já deu 75% de plantas amarelas, né, trabalhando isso em porcentagem, e 25% de plantas verdes. Por que que mudou esse resultado? Porque eu mudei aqui o genótipo das plantas que estão fazendo
o cruzamento. Aí eu acredito que essa live vai ficar salva sim. A gente está torcendo para que isso aconteça. Tá, pessoal? Uma coisa que eu não falei para vocês aqui no quadro de Punit, quando eu tenho aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, ó, ele vale 1/4 ou 25%. Vou até colocar aqui porque vocês já têm o resultado. 1/4 ou 25% é o valor deles, certo? Então, quando eu falo aqui 75%, é porque 3 quadrinhos desse aqui deram plantas amarelas. 25% verde, porque apenas um quadrinho deu verde, certo? E aí, moçada, mais alguma dúvida? Tudo certo, galerinha? Lainara, seja bem-vinda. Eu acredito que a live vai ficar salva também, tá, gente? E aí vocês podem ir olhando e mandando as perguntas ou fazendo comentários embaixo que eu vou respondendo vocês, certo? Então, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita prosperidade, muita fé nesse momento que nós estamos vivendo. E qualquer dúvida, eu estou aqui, gente. É muito bom fazer parte desse momento, né, que nós estamos vivendo, apesar de ser um pouco triste, muito triste, né, com tantas mortes, mas é um momento da gente também reavaliar nossos valores, né, nossos princípios, aquilo que é realmente mais importante na nossa vida, que vocês aproveitem esse tempo também para reavaliar futuro, passado, presente, né? Para ver o que é importante de verdade, o que não é, o que vale a minha dor de cabeça, a minha preocupação, o que não vale, né? E realmente eu acredito muito na educação, acredito que a educação é a única forma que nós temos para mudar o mundo, né? Sou apaixonada pelo que eu faço. E um beijo de luz para todos vocês. Dúvidas, me chamem que eu estarei aqui para esclarecer. Beijo, foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela atenção de todos. Valeu, gente. Beijo, beijo. Até a próxima.